Cura, turma! Voltamos para quê? Para metralhar agora os direitos fundamentais. Aprovados. Peça licença agora para usar a lousa digital. Mal utilizamos, né? Durante as nossas aulas, para mostrar a letra da lei. Alguns direitos fundamentais vou anotar no quadro, tá? Em forma de esquema. Outros não. Vou só mostrar, citar para vocês, porque são muito fáceis de compreender. Certo? Tranquilo? Show de bola. Então, alguns que eu achar interessante, olha no quadro de forma de esquema. Outros a gente pula e assim a gente vai conseguir gabaritar direitos fundamentais. Porque eu sei, dos últimos 5, 6 anos de concurso público, quais são os termos mais recorrentes dentro do artigo 5º dos direitos fundamentais. Tranquilo? Então, na tela, nós temos aqui, dentro do artigo 5º, sobre o inciso 4, por exemplo, né? Sobre o inciso 3º, a gente tem, ó, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Aí, no inciso 3º, dentro do artigo 5º, é interessante a gente comentar sobre a súmula vinculante número 11 do súmulo do uso das algemas, especialmente, né, para as carreiras policiais, o uso das algemas. Tá? O uso das algemas no Brasil é feito de modo excepcional, porém, qual é as hipóteses? Em caso de PRF, perigo de vida da pessoa ou de terceiros, em caso de resistência à prisão, ou em caso de fuga, tá? Isso aqui é importante também para o dia a dia de vocês. Se se for utilizar as algemas ou alguém utilize você sem ser nesses casos aqui, a pessoa que usou, ela corresponde nas 3 esferas, tá? Abuso de poder, na esfera criminal, na esfera civil por danos morais e também na esfera administrativa com páginas fortes. E a prisão da pessoa ainda será ilegal. Se não for perigo de vida, se não for resistência à prisão, ou em caso de fuga, outro meio que justifique o uso das algemas, com certeza, turma, caberá aí a nossa ilegalidade da prisão. Tranquilo? Show de bola? E aí, sobre a liberdade de expressão de pensamento. Sobre a liberdade de expressão de pensamento, nós temos aqui, esse aqui é o inciso 3º, né? Sobre a liberdade de expressão de pensamento, o que é que nós temos? É livre a manifestação do pensamento, no inciso 4, né? Sendo vedado, defeso ou anonimato. Pelo amor de Deus, eu não vou anotar isso aqui no quadro, né? Todo mundo sabe que eu posso pensar o que eu quiser, falar o que eu quiser, escrever o que eu quiser, desde que eu me identifique. Então, é vedado, defeso, proibido o anonimato. Quando a prova vem de letras de lei, os senhores têm que lembrar que a palavra defeso é a mesma coisa que proibido. Então, se vier na prova dizendo que é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato, se eu marcar como correto, você nem me conhece. Professor Grangeiro, nem conheço exatamente, porque é proibido o anonimato. Por que é proibido o anonimato? Por conta do inciso 5º. Porque o inciso 5º vai dizer que é garantido o direito de resposta. Porra, como é que eu vou responder a alguém se eu não sei quem falou de mim, né? E outra, o direito de resposta é proporcional ao agravo, tá? Né? A pessoa chamou sua piranha, pirão o quê? Pá. Seu corno o quê? Pá, né? Não, isso não é proporcional ao agravo. Além da indenização por danos morais à imagem correspondente, tranquilo? E outra, falando em liberdade de expressão de pensamento, ela é vedada no anonimato em todas as esferas, tá? Na esfera oral, na esfera escrita, ou até mesmo em manifestações, em passeatas. O policial, ele é, ou qualquer outro agente da segurança, ou mesmo, né, da PRF, ou da MC, do Detran, certo? Do órgão ali de trânsito, enfim, qualquer pessoa deve pedir para a pessoa se identificar. Se ela não se identificar, ela tem que tirar a máscara, enfim, tudo mais, porque é verdade anonimato, até mesmo em passeatas. Tranquilo? Show de bola? E falando em liberdade de pensamento,
Não é porque é livre a manifestação de pensamento que o discurso de ódio ele vai ser possível. Então, o discurso de ódio, isso aqui também é STF, ele é vedado no Brasil. É o famoso haters, né? O discurso de ódio, ele é vedado no Brasil. O discurso de ódio, ele é vedado no Brasil. E sobre a marcha da maconha, a marcha da maconha, ela é possível no Brasil. A marcha da maconha, ela é legal. É legal no sentido de legalizada, tá? Mas a pessoa, ela não pode usar a maconha, né? Lógico. Não pode utilizar a maconha e não pode participar menores da marcha da maconha. E eu não posso te falar assim na marcha da maconha. Use a maconha. Use a maconha. Eu posso falar legalize a maconha. Legalize a maconha. Ah, eu te falei isso, professor. Na prática nenhuma, né? Mas eu posso falar legalize a maconha. Tranquilo? Beleza? Então, a maconha, a marcha da maconha, né? Ela tem dois aspectos. A liberdade de expressão de pensamento e o direito de reunião nas vias públicas. Tranquilo? Show de bola, maravilha. O outro direito é a liberdade de crença religiosa. Eu posso crer no que eu quiser, pensar no que eu quiser, inclusive na convicção filosófica ou política. Convicção filosófica, aquele ateu, por exemplo, a Constituição protege. Beleza? Ela protege, inclusive, os locais de cultos religiosos, suas liturgias, na forma da lei. Lembrando, é assegurado, repito, é assegurado a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Isso mesmo. O que é isso? Se eu quiser fazer uma missa, um culto, numa prisão, eu posso? Posso. Porque é assegurado, não é vedado, cuidado, não é vedado, é assegurado a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, né? Não é vedado, é assegurado. Então eu posso fazer uma missa, um culto, num presídio, no hospital de criança com câncer, certo? O Estado me fornece o local e ali as pessoas arcam com as despesas. Onde é que está isso, professor? Exatamente no inciso 7º, tá? É assegurado nos termos da lei a proteção de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O inciso 8º é a exclusão de consciência. Expliquei isso quando eu falei da perda dos direitos políticos. Tranquilo? Dedicação da atividade intelectual, artística e científica, independentemente de censura ou licença. Jorra sangue nesse hino, tá? Porque eu já vi muita prova dizendo que depende de censura ou licença, vai estar errado. Mas, na verdade, independe de censura ou licença. Todo mundo sabe que a vida íntima, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Uma vez sendo violado, é óbvio que cabe, né, indenização. Tranquilo? Show de bola. Vamos para casa asilo inviolável do indivíduo, porque esse aqui nós temos alguns pontos a debater. Aprovados. Vamos comigo aqui. Casa, asilo inviolável. Artigo 5º, inciso 11. Para começo de conversa, a tua casa é asilo inviolável do indivíduo. Asilo inviolável. Aprovados. O que nós temos aqui? O que nós temos no artigo 5º, inciso 11? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. É do morador, não é do proprietário, é do morador. Quem manda é o morador, porque nem sempre o morador é proprietário. O inquilino, por exemplo, não é proprietário, é o morador. Então, quem manda é o morador. Então, assinou o contrato, o morador que manda, quem entra, quem sai. Tranquilo? Salvo nos casos dele. Então, a casa é asilo inviolável, exceto. Aí nós temos aqui sem consentimento. Sem consentimento. Ou seja, sem consentimento. Ou seja, não precisa de consentimento do morador. São 2 casos. 4 casos. Flagrante delito. Flagrante, desastre, prestar socorro,
prestar socorro, ou determinação policial não, determinação o quê? Judicial. Flagrante desastre prestar socorro pode ser a qualquer hora do dia ou noite, turma. Determinação judicial apenas durante o dia. Flagrante delito. Aconteceu um crime na tua rua ou no teu imóvel, o criminoso está lá no teu imóvel, qualquer pessoa do povo, a polícia, pode adentrar no teu imóvel, beleza? Dia ou noite sem o seu consentimento. Está viajando e tal, etc. Desastre, teu imóvel pegou fogo. Qualquer pessoa do povo ou bombeiro pode entrar no teu imóvel para salvar teu papagaio, teu periquito, né? Etc. Tranquilo? Desastre. Prestar socorro, né? Tá na tua rua, tu tá andando e começa a escutar socorro, socorro, né? Aí você pode ali prestar socorro qualquer hora do dia ou da noite. Determinação judicial. Porém, determinação judicial é apenas durante o dia. Vamos fazer aqui algumas análises. A primeira é o que é caso, o que é domicílio. De acordo com o STF, casa e domicílio possuem sentido amplo ou restrito. Sentido amplo, tá, turma? Ou seja, não é só o local onde a pessoa mora. De acordo com o STF, casa pode ser local de trabalho particular, consultório, um escritório de advocacia, um estúdio, eu estou aqui gravando para os senhores. Casa pode ser um trailer parado para fins de moradia, mas o trailer parado para fins de moradia, tá? Casa pode ser também um casebre de plástico debaixo da ponte. Você não pode invadir de qualquer jeito, tem que respeitar a inviolabilidade do domicílio, tá? Beleza? Mas, por exemplo, casa pode ser também quarto de hotel, quarto de motel, desde que habitado. Então, de acordo com o STF, casa é sentido amplo. Mas desde 2017, por aí, táxi e bolé de caminhão não é mais casa. Ou seja, taxista e caminhoneiro pode ser abordado a qualquer hora do dia ou da noite. E a outra análise é o que é dia. Não existe mais a questão de aurora e crepúsculo, tá? Dia, de acordo com a nova lei de abuso de autoridade, é das 5 da manhã às 21 horas, tá? Mas os senhores estão fazendo prova de estatuto, de nova lei de abuso de autoridade? Não. Na minha matéria, na minha prova de constitucional, se vier falando que ordem judicial é apenas durante o dia, o apenas vai estar o quê? Correto. Mas para a prática, para a nova lei de abuso de autoridade, ou caso no seu concurso caia a lei de abuso de autoridade, os senhores já sabem, é de 5 às 21 horas. Aprovados? Olha para mim. É o famoso bizu. Depois da novela das 9, você pode dormir tranquilo, que você não vai ouvir o toque-toque da polícia, não é verdade? Porque a determinação judicial é de 5 às 21 horas. Tranquilo, turma? Nós temos aqui algumas jurisprudências recentes do STF. Olha só, a favor do bandido, vocês que vão perceber. De acordo com o Supremo, turma, somente se a pessoa estiver traficando na calçada, certo? Na calçada, se a pessoa estiver traficando na calçada calma. Se a pessoa estiver traficando na calçada, não dá justificativa para o policial adentrar no seu imóvel. De acordo com o Supremo, uma justificativa recente, o tráfico na calçada não justifica a invasão do domicílio da pessoa. Se o policial vê a olho nu, estiver andando na calçada da pessoa, e vê a olho nu, dentro da casa da pessoa, ela manipulando a droga, né, as trouxinhas e tudo mais, o quilozinho pesando, etc., né? Aquilo não justifica a invasão de domicílio dele. Pois é. Fazer o quê? O flagrante? Pois é, né? Não justifica de acordo com o Supremo. Algumas jurisprudências recentes para os senhores. Tranquilo? Maravilha, show de bola sobre invasão de domicílio. Visto isso, vamos ver o direito de reunião. Visto isso, vamos ver os direitos de reunião. Direito de reunião cai bastante em prova, tá, turma? Direito de reunião. Esse aqui
Aqui é. Direito de reunião, tá? Quando eu falo direito de reunião é o direito da coletividade. Tudo bem? Direito de reunião é o direito da coletividade. É o direito, não é o direito de fechar a rua e fazer uma festa, não, tá? É o direito de uso de bem público. O direito de reunião é o comício, é o direito de fazer uma passeata, certo? É isso. O que é o direito de reunião? Direito de reunião, turma, nós temos aqui, para começo de conversa, tem que ser sem armas, para fins pacíficos, sem armas para fins pacíficos, sem armas para fins pacíficos. Olha o ó pai, independe de autorização. Independe de autorização, mas é necessário aviso prévio. É necessário aviso prévio. Para quê? Para não frustrar, outra reunião marcada para o mesmo local. Tá? Então, cuidado que na tua prova vem dizendo que independe de autorização e de aviso prévio. Porém, o STF, na tua prova, se for de acordo com a jurisprudência, o aviso prévio agora ele é dispensável, mas é pelo STF, tá? Você tem que ver se a prova é letra da lei ou é de acordo com a jurisprudência. Pelo amor de Deus, porque pela letra da lei é necessário o aviso prévio. Onde é que eu vejo isso, professor? Sobre o direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, na tela. Olha só, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Hoje em dia, esse aviso pode ser até mesmo feito em locais de grande meios de comunicação, como uma rede social, tá? Você já pensou, pessoal, no mesmo local, Lula e Bolsonaro, né? Não ia dar muito certo essa situação. Tranquilo, show de bola sobre a associação. Comentei um pouco sobre a associação quando eu falei de sindicato na nossa primeira aula, lembra? E aí uma coisa que é interessante a gente falar sobre a associação é o seguinte, algumas coisas nós já comentamos, mas o principal é que elas podem ser dissolvidas e elas podem ser suspensas. Em ambos os casos, só por ordem judicial. Elas podem ser suspensas e dissolvidas por ordem judicial. Porém, para dissolver, que é acabar com a associação, tome nota, para dissolução tem que ser uma ordem judicial transitada em julgado. O que é uma ordem judicial transitada em julgado? É aquela que não cabe mais recurso. Então, cuidado quanto a isso. Como é que é, professor? Olha só como é que vem na pegadinha de prova. Artigo 5º, inciso 19, na tela. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Ou seja, só judicial, não administrativas. Exigindo-se no primeiro caso, não é em ambos os casos. No primeiro caso, que é no primeiro caso a dissolução, o trânsito em julgado. Ou seja, para suspender uma atividade, basta o liminar. Mas para dissolver, que é acabar, tem que ser trânsito em julgado. Por quê, professor? Por que eu vou dissolver uma associação? Se for uma associação ilícita. Porque eu posso criar qualquer tipo de associação vedada de caráter paramilitar. Tome nota, é vedada a associação de caráter paramilitar. Esse paramilitar é junto, tá? Porque os militares podem ter associação.
E o que é a associação paramilitar? É uma associação armada, uma associação que tem hierarquia. São as famosas milícias, que tem Farcs, né? As próprias facções também, que querem fazer a segurança de um local sem ser autorizado. Então, nessa situação, a associação não pode ter associação paramilitar. Isso aqui é cheiro de prova, tá? Então, se for associação paramilitar, meu irmão, eu peço logo para dissolver ou ter atividade suspensa. Para dissolver, mas é só uma decisão transitada em julgado. Beleza? Onde é que está a associação paramilitar? Inciso 17 na tela. É plena liberdade de associação para fins ilícitos, vedada de caráter paramilitar. Aprovados? Vamos falar aqui para os senhores sobre penas, tá? Penas proibidas. Nós temos 5 penas proibidas no Brasil. Decora as penas proibidas, tu saberás as penas permitidas. Decora as penas proibidas, que tu saberás as penas permitidas. Simples, tá? Muito simples. Nós temos 5 penas proibidas no Brasil. Opa! Nós temos 5 penas proibidas no Brasil. Penas proibidas. Penas proibidas. Tá? Nós temos 5 penas proibidas. Pena de morte. Banimento. Cruéis. Trabalhos forçados. Um, dois, três, 4. E caráter perpétuo. Vamos comigo? Começar de baixo para cima. Perpétuo. Perpétuo. Caráter perpétuo. É possível a pessoa ser condenada a 400 anos de prisão no Brasil? 500 anos de prisão? É. Mas ela só fica no máximo 40 anos. Brasil, Zil. É. Certo? E para que serve os 500 anos de condenação? Majoração de pena. A cada 3 dias trabalhar, reduz um dia. Um dia dos 500 anos. Porque é vedado pena de caráter perpétuo. Por isso que a cassação dos direitos políticos ela é vedada, lembra? Aula de direitos políticos, porque ela é perpétua. Trabalhos forçados. Eu não posso pegar o Código Penal, colocar lá homicídio. Quem comete homicídio, pena, trabalhos forçados. É vedado. Não posso fazer isso. Cruéis. Pena cruéis. Eu não posso pegar o preso e botar o eletrodo nos ovos deles. Posso fazer isso? Ah, quem dera, professor. Calma, não posso. Penas cruéis é vedado. Banimento seria expulsar alguém eternamente do país. Por ser vedado caráter perpétuo, o banimento acaba sendo vedado, né, de modo por tabela. Pena de morte é a única que tem exceção. Nós já explicamos no início da aula. É vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Salvo em caso de guerra declarada. Aí, cuidado para aquele tipo de questão, tá? Que vem na prova. São absolutamente vedadas a pena de morte, banimento, cruéis e trabalhos forçados. Porque a pena de morte ela é possível em caso de guerra declarada. Essa guerra declarada é uma guerra externa, tá, pessoal? O Brasil declara guerra com outro país, é possível a pena de morte. Mas não é a pena de morte por qualquer motivo, né? O cara matou ali, o cara cometeu homicídio, pena de morte dele. O cara roubou, pena de morte. Não. A pena de morte em razão da guerra, tá? O cara traiu a pátria, pena de morte. Beleza? Outro ponto muito importante, nós temos mais 2 pontos para falar. Outro ponto muito importante para ir para as questões, tá? São os crimes inafiançáveis. Beleza? Crimes inafiançáveis. Crimes inafiançáveis. O que é isso? Crimes inafiançáveis. Todos os crimes dentro do artigo 5º, eles são inafiançáveis. Só que tem os inafiançáveis e imprescritíveis
imprescritíveis. E eu tenho os inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia. Insuscetíveis de graça ou anistia. Tá? Inafiançáveis imprescritíveis, inafiançáveis sem graça ou anistia. O que é um crime inafiançável? Professor Felipe Grangeiro. O crime inafiançável, aquele que não é passivo de pagamento de fiança. O cara pode ter 10 milhões de reais, 10 mil reais, R$1.000, não importa. É um crime inafiançável. Imprescritível, que não se prescreve no tempo. O cara pode cometer esse crime hoje e ser condenado daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. É um crime inafiançável. Tudo bem, tranquilo. Quais são os inafiançáveis imprescritíveis? É o bizu do água, tudo que é pela frente. Qual é? É o racismo e a ação de grupos armados. Só que o racismo, ele ainda tem uma pena na Constituição. Pena de reclusão. Uma pena de reclusão, tá? O racismo e a ação de grupos armados são os únicos que são inafiançáveis e imprescritíveis. Aprovados? Cuidado, tá, pessoal? O racismo começa com R, é pena de reclusão, que começa com R de racismo. Tome bizu, porque a prova vem dizendo que o racismo tem pena de detenção. Não. É reclusão. Não é detenção, é reclusão. Não é detenção, é reclusão. Então, reclusão, R de racismo, R de reclusão. Reclusão é regime fechado, detenção é regime semiaberto. Mas é reclusão, não é detenção. E eu tenho os inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia. O que é graça ou anistia que eles não têm? Perdão. Ou seja, eles não saem no Natal, né, de indulto, né, natalino, Dia dos Pais e tal. Quem é essa galera? É o 3TH. Tome bizu, 3TH. Terrorismo. Tortura. Tráfico. E os hediondos. 3TH, tráfico, terrorismo, tortura e hediondos são insuscetíveis de graça ou anistia. Galera, esses dois grupos aqui não se misturam, tá? Ou seja, o 3TH eles são prescritíveis, porque do nada ele pode botar dizendo inafiançável, suscetível de graça ou anistia, o 3TH e o racismo. O racismo, ele tem graça e anistia, beleza? Cuidado, o racismo, se ele botar nesse grupo aqui, tá errado. E se ele botar a tortura como imprescritível, tá errado. Porque são dois grupos distintos. O que é que eles têm em comum? Que eles são apenas inafiançáveis. Inafiançável e imprescritíveis é o RAGA. Inafiançável e suscetível de graça ou anistia, 3TH. Galera, se equipara o racismo à injúria racial e a homofobia. Tá? E o 3T é equiparado a hediondo, que eu já vi prova também dizendo. Equiparado a hediondo, a mesma coisa. O que é a injúria racial? Você está no campo de futebol e fala, né, para um goleiro negro, sai daí, seu macaco, devia estar segurando era banana em vez de bola, injúria racial. Mas eu tenho um concessionário e falo que não entra negro, só entra branco, isso é racismo. Não se confunde injúria com racismo. Mas o STF vai falar que isso equipara ao racismo e a homofobia. Tranquilo? Beleza. E sobre extradição, né? Que é o ato da pessoa ser extraditada, nós já comentamos isso várias vezes. Vamos relembrar? Extradição. Brasileiro nato nunca será extraditado.
E o naturalizado, professor, que é aquele estrangeiro que conseguiu a naturalidade, pode ser extraditado? Pode sim. Em que momento? Se ele comete crime comum, anote, o brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado. Sim. Se ele comete crime comum antes da naturalização. Antes da naturalização, ou seja, quando ele era estrangeiro. Então, o italiano veio para cá, conhece a Cocotinha, passa mais de 15 anos para se naturalizar, se condenação penal, parará, mas ele descobre, na verdade, que ele cometeu o crime comum antes da naturalização. A Itália pede a extradição dele. Pode ser extraditado? Pode. Ou se esse italiano, que hoje é brasileiro naturalizado, está envolvido em tráfico de drogas, aí ele pode ser envolvido, ele pode ser extraditado a qualquer momento. E o estrangeiro, ele pode ser extraditado em qualquer situação, menos, exceto, não será extraditado que comete crime político ou de opinião. Então, se o estrangeiro ele comete um ato atentatório contra o presidente da República, por exemplo, é um crime político de opinião, ele não será extraditado. Tranquilo, turma? Beleza? Todos os demais pontos que nós tivemos sobre direitos fundamentais, a gente está na nossa apostila, tranquilo. Qualquer coisa também em dúvida, a gente vai se encontrar em mais aulas de resolução de questões. E nós temos ainda o nosso último bloco, que é para metralhar as nossas questões sobre direitos e garantias fundamentais. Não sai daí e dá o play no próximo bloco. Cuida!